Você está estudando, se dedicando, se esforçando, abrindo mão de fazer outras coisas da sua vida, abrindo mão de ter tempo com a sua família, abrindo mão de festas, de farra, abrindo mão de várias coisas que para você são importantes. Isso tudo em prol dos estudos. Você foi fazer aquela prova, você já sabe, você não foi bem. E eu sei, isso faz você desanimar. Isso faz você repensar. Mas eu gostaria de te dizer que talvez essa não seja a sua prova. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que fez uma prova recente e já sabe que não foi bem, ou então já até saiu o gabarito e você sabe que não foi bem. Talvez você esteja se dedicando ao estudo para concurso público há algum tempo. E isso, o fato de não ir bem numa prova, geram vários sentimentos no coração e na mente. A gente começa a pensar que está muito distante da aprovação, a gente começa a acreditar que isso não é pra gente, a gente começa a avaliar o que a gente está tanto fazendo de errado, por que parecia que estava tudo tão certo e a gente descobre na prova que não. Eu gostaria de te dizer que talvez essa não seja a sua prova, mas uma prova apenas não vai dizer como é que está o seu nível. Uma prova não vai te limitar. Eu sei que para ser aprovado ou aprovado em concurso público, a gente tem que mandar bem na prova. Não tem outro jeito. Mas o que eu quero te dizer, e eu espero que você entenda, é que a gente está falando de uma prova. A gente está falando de um certame. Uma prova que foi construída em cima de um foco específico, pensada por uma pessoa específica. E essa pessoa, né? Na verdade, essas pessoas, porque são os professores de cada uma das disciplinas, trabalharam com um foco, que talvez não seja o seu. Eu gostaria de fazer aqui uma analogia para ficar um pouco mais fácil de você entender. Pense numa pizza. Então vamos pegar aí uma pizza que tem 12 fatias, né? Vamos pegar uma pizza aí que é maior. Dessas 12 fatias, talvez você mande muito bem em 8 delas, em 8 assuntos que você tenha bastante domínio. E 4 que seja para você mais ou menos. A chance de cair 8 é muito maior do que de cair 4, mas ainda assim pode cair 4. Se na sua prova o avaliador, aquele professor ou professora que montou a prova, focou mais em cima de 4 e apenas em cima de 2 daquelas 8 que você tem domínio, tem muito mais chance de você ir mal do que você ir bem. Ao contrário, se tem ali aquele avaliador ou avaliadora que pegam 6 tópicos dos 8 que você é bom, muito provavelmente você vai mandar muito bem. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu digo que concurso público não é sorte, mas existe um elemento sorte sim. Esse elemento sorte ele vai existir no momento da cobrança ali das questões, porque eles podem cobrar coisas que você saiba mais, quanto coisas que você saiba menos. Dominar 100% do conteúdo? Não, nós não precisamos dominar. Sim, tem aqueles conteúdos que caem mais, outros que caem menos, alguns que a gente tem mais facilidade, outros que a gente tem mais dificuldade, mas nessa do elemento sorte, a gente pode dar sorte de encontrar na prova aquilo que a gente é bom e a gente pode dar azar de encontrar na prova aquilo que a gente não é bom. E isso por si só não pode nos limitar, justamente porque a prova é um recorte muito pequeno diante de tudo que você estudou. A prova traz ali um número muito mais restrito de questões do que tudo aquilo que estava proposto para você estudar. A prova ela vai trazer ali um recorte de coisas que às vezes ficaram dentro do seu ponto falho que não deu tempo de você corrigir. Mas essa
foi só uma prova, naquela prova, porque às vezes em outra prova você vai ter o elemento sorte a seu favor e vão ser cobrados assuntos que você tem pleno domínio, assuntos que são tranquilos para você, que são fáceis. Então talvez essa não seja a sua prova, mas não é por isso que você não tem conhecimento. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente vai mal numa prova, a sensação que a gente tem é que a gente está mal. E é diferente. Ir mal é diferente de estar mal. Porque quando você vai mal naquela prova, a gente está falando de um episódio, de uma ocasião. E estar mal numa matéria ou em algumas matérias diz de como está a nossa preparação. E aí o buraco é mais embaixo. Então, se a nossa preparação está fraca, se a nossa preparação está ruim, nós precisamos reajustar, nós precisamos corrigir, nós precisamos aperfeiçoar. Mas se a nossa preparação está boa, nós precisamos olhar para aquela prova como um episódio, sim, diferente, um episódio próprio, episódio único que é, assim como toda prova, e analisar quais são os pontos ali que a gente precisa corrigir. Mas não necessariamente que nós estamos ruins em 100%, porque como eu disse e eu repito, eu espero que você entenda, a prova é um recorte diante de tudo aquilo que a gente estudou. Se você já estudou um pouco sobre métodos de estudo, sobre técnicas, você já deve ter ouvido falar por aí do método, ou então da técnica 80-20, né? Que diante de tudo, apenas 20% é que vai ser cobrado. E é isso que realmente acontece na maioria das provas, mas que com nuances diferentes de olhares, de bancas, vai fazendo com que as coisas a serem cobradas, esses 20%, se modifiquem de uma prova para outra. E tá tudo bem. Por isso é o que eu quero te dizer, que aquele 20% ali que foi cobrado na sua prova, não vai dizer do 100% que você tem. Então não é porque você foi mal em algo muito específico, em uma prova, que você não está bom ou não está boa em todo o restante. Quer dizer que sim, você precisa aperfeiçoar de forma, isso aí não tem, de forma muito clara, não tem como dizer o contrário, é incontestável. Você precisa melhorar, mas o fato de você precisar melhorar não quer dizer que você está ruim. O fato de você precisar melhorar não quer dizer que você não tem conhecimento algum. O fato de você precisar melhorar não quer dizer que você já não construiu todo um caminho, já não construiu toda a base. O que você precisa agora, entenda, é aperfeiçoar. O que você precisa agora é diagnosticar o erro para corrigir. E que bom que essa prova te ajudou a diagnosticar. Eu sei que você queria aprovação, mas vamos respirar. Porque a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente consegue trabalhar em cima dele para corrigir. Não se perca disso. Você constrói uma base e a todo momento você precisa diagnosticar os pontos falhos, os pontos faltantes, as lacunas, os buracos no processo de conhecimento para você conseguir corrigir. O aperfeiçoamento precisa ser constante enquanto concurseiro e concurseira. E se você, infelizmente, teve que fazer esse diagnóstico numa prova, hoje o que você precisa entender é que essa prova não vai dizer de como está o seu conhecimento, porque essa prova é um recorte e ela está te mostrando que existem pontos sim que você precisa melhorar. E agora o que você tem que fazer? Melhorar, sacudir a poeira, entender que passou e corrigir para que isso não aconteça novamente ou que aconteça de uma forma um pouco menos acentuada. Eu sei que talvez vá doer e faz parte do processo. Nos altos e baixos do processo de preparação para concurso público, você precisa entender que mesmo que a gente queira ganhar todas, algumas vezes a gente vai perder. Então, não é porque essa prova não foi a sua prova que você não vai ter a sua prova, que você não vai ter a sua aprovação e que você não vai conseguir chegar lá. Se você desiste muito próximo da aprovação, você nunca vai saber. Eu sempre digo e repito, pode demorar, mas a vitória vem. Permaneça
firme, focado e focada no seu processo de preparação. Sacuda a poeira e continue, porque você tem um lindo caminho aí pela frente e você vai alcançar.